Vamos lá então, vamos iniciar com uma música enquanto a galera entra aí. Não sei se todo mundo conhece essa música, não é uma música assim muito conhecida do meio não evangélico, mas a gente vai cantar mesmo assim. Daí é um bom momento para a gente aprender junto também. Você é bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Só pra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Para terminar, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre caráter, nós estamos falando sobre os princípios bíblicos que levam à prosperidade. E a prosperidade não é a prosperidade de riquezas, mas é o crescimento espiritual. É uma prosperidade de uma felicidade gerada pelo cumprimento de princípios, cumprindo o seu propósito de vida. E eu quero texto para a reflexão de hoje. A gente vai encontrar em Provérbios 22, verso 1, que fala: mais digno de ser escolhido é o bom nome do que muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Ter um caráter é melhor do que a riqueza e o ouro, assim podendo dizer. E eu queria dar um exemplo de uma história que eu ouvi, de que tinha uma maratona em que o corredor que estava em segundo lugar, ele estava já próximo da linha de chegada, e ele viu que um queniano que estava lá na frente dele, ele começou a já comemorar, ele começou a reduzir o ritmo dele, mesmo sabendo que ele tinha um potencial enorme.
Só que ele começou a reduzir, já comemorando e tudo. E esse rapaz que estava em segundo lugar, que era um espanhol, quando chegou nele, alertou ele, falou: vai que a gente precisa chegar. E mais ou menos foram juntos e eles atravessaram a linha de chegada juntos e o queniano na frente. E quando isso aconteceu, o repórter veio na hora no segundo lugar, no espanhol, e perguntou: por que você fez isso? Ele falou: fiz o quê? Ele falou: por que você deixou ele passar? Ele falou: não deixei ele passar. O caráter dele era tão bom que ele não estava entendendo a pergunta que o repórter estava fazendo para ele. Então o repórter insistiu: não, você chegou, você poderia ter vencido. Você empurrou, você deixou ele ganhar. Ele falou: não, ele era muito superior a mim. Se eu deixasse ele ganhar, não ia ser justo. Eu reconheço que ele é melhor do que eu. Então naquele momento ele reconheceu que se ele deixasse, depois ele não ia se sentir bem. Não foi o mérito dele. Então o caráter dele falou mais alto naquele momento do que a situação que estava acontecendo. E foi interessante essa situação em que a gente percebe que quando uma pessoa acontece isso, esse pensamento, ela pode pensar da seguinte forma: se eu fizesse daquela forma, se eu fizesse o que talvez seria um desejo, mas naquele momento não foi pelo caráter, mas o que eu diria depois? Eu ia ter mérito naquilo? Não, não ia ter mérito. E foi muito interessante, essa história é muito interessante e mostra que nós temos algum termômetro para escolher o nosso caráter. E de repente pode ser, e é até engraçado uma história que fala que o termômetro do caráter é a mãe. Esse rapaz, por exemplo, ele poderia ter falado: o que eu iria dizer para minha mãe? Ou no contrário, a gente poderia chegar na mãe de uma pessoa para saber o caráter dela e perguntar como essa pessoa e tal. E se a pessoa é falada pela mãe como uma pessoa que não tem caráter, aí você pode desistir da pessoa, e realmente ela não tem caráter. Se a mãe da pessoa não gosta ou designa o caráter da pessoa como um mau caráter, não tem solução. A pessoa tem que se mergulhar, realmente mergulhar na palavra de Deus. Então, o bom caráter e a honestidade, ela traz provisão. Segundo Provérbios 10, a provisão na casa de uma pessoa, ela vem de um bom caráter. Então, se a gente quer ser um provedor na nossa casa, espiritualmente conduzir a nossa casa de um bom modo, a gente precisa ter bom caráter. No verso 3 ele fala que o caminho para a gente ganhar a nossa vida de uma forma digna é através de um caráter formado através da palavra de Deus. A maneira que eu me comporto em certas situações, em adversidades, em situações boas e situações ruins, as minhas atitudes, elas mostram o caráter que eu tenho. Então, existem várias histórias que demonstram caráter. Quero contar rapidinho uma historinha, não sei quem já ouviu, da história da cobra e do vagalume. A cobra, ela vinha tentando pegar o vagalume, e ela tentava abocanhar o vagalume. Todas as vezes que o vagalume brilhava, ela tentava dar um bote no vagalume. E ela foi atrás até que ela encurralou o vagalume. Quando ela encurralou o vagalume, a cobra foi comer o vagalume. Peraí, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você quer me comer? Eu não sou da tua rede alimentar. Eu não te faço bem. Eu não vou saciar sua fome. Por que você quer me comer? Aí a cobra falou: porque você brilha, eu não gosto do teu brilho. Eu acho que o teu brilho me incomoda. Então uma pessoa que ela tem qualquer problema de caráter, ela vai ser também incomodada com o sucesso ou com as coisas boas que acontecem com outras pessoas. Isso também pode ser prejudicial. Para mim, pode ser prejudicial para você. Eu vou contar uma charadinha, eu vou ler uma charadinha para vocês. E nessa charadinha a gente vai descobrir junto do que é que eu estou falando. E depois a gente vai debater sobre o assunto. Se você souber do que eu estou falando, você escreve aí. Eu vou falar a charadinha e no momento em que eu vou falando, você vai pensando. Já te digo já que não é caráter, tá? A resposta, que senão seria muito fácil. E você escreve aí, ok?
Sou a sua companhia constante. Sou seu ajudante ou o seu pesadelo, ou seu pesado fardo. Vai tentando imaginar aí o que é e vai escrevendo, ok? Eu posso te conduzir ao sucesso ou te levarei ao fracasso. Estou completamente ao seu dispor sobre as suas ordens. A maioria das coisas que precisar fazer passa por nós e eu estarei apto a fazê-la de maneira rápida e corretamente. É fácil de lidar comigo, basta ser firme. Mostre-me exatamente como quer algo que seja feito e depois de algumas missões eu farei de maneira automática. Eu sou seu servo e sou servo de todos os seres e também, infelizmente, de todos os fracassados e dos vitoriosos. Os vitoriosos eu fiz vencer e os fracassados eu fiz fracassar. Não sou uma máquina, embora trabalhe como uma precisão de uma máquina e com a inteligência de uma máquina também. Você pode me usar para lucrar ou para a ruína, não faz diferença para mim. Use-me e treine-me, e eu colocarei ao mundo ao seu dispor. Esmoreça comigo, e eu destruirei você. Quem eu sou? Então, a primeira vez que eu li e que eu recebi essa mensagem, eu estava em uma palestra e eu errei, eu chutei 2 ou 3 coisas e eu errei. E dei um outro pensamento que completa esse pensamento, que a resposta é hábito, não é o caráter, mas você vai ver por quê. Porque tem um pensamento que fala que quando você colher um ato, você semeia um ato, você colherás um hábito. E quando você semeia um hábito, você colherá um caráter. E quando você semeia o caráter, você colherá o teu destino. Então o caráter é formado por hábitos e por ações que nós desenvolvemos. As ações elas podem ser boas e podem ser ruins. E é isso que eu quero passar para você hoje. A mensagem de hoje é que eu quero que você tenha algo que dê bons frutos. Atos que podem levar aos bons frutos da sua vida, as atitudes que você pode ter, as atitudes que vão formar o teu caráter, que vão formar os seus hábitos, que vão formar o teu caráter. O caráter e a honestidade, elas abrem muitas portas de oportunidades nas nossas vidas. A honestidade junto com o caráter, ela pode fazer com que a gente forme grandes oportunidades de amizades, de portas de emprego, de portas de empresas e tudo aquilo que pode ser somado na nossa vida, tanto espiritual, quanto financeira, quanto emocional. E o caráter ele é formado por isso. E eu gostaria que você pudesse ter esse pensamento hoje, começasse esse sábado pensando em formar o seu caráter de forma digna, de forma boa. Longe de ser o orgulho, longe de ser orgulhoso e passando por todos aqueles princípios que a gente já estudou nesses dias, a sabedoria, a repreensão e a busca de conselhos. Hoje nós temos a formação do caráter como parte disso, para que a gente consiga uma prosperidade muito legal para as nossas vidas. Eu quero fazer uma oração com você para a gente encerrar. E do modo que você está, que você possa fechar os seus olhos para a gente orar junto. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por esse sábado, obrigado porque o Senhor tem abençoado a minha vida, a minha casa, obrigado porque o Senhor tem transformado o meu caráter a cada dia. Eu gostaria de pedir que o Senhor fizesse o mesmo com cada um que está assistindo, cada um que vai assistir esse vídeo, que o Senhor possa mudar os caráteres, Senhor. Possa moldar da Tua forma, que a gente possa ter as escolhas baseadas no nosso caráter, nos nossos hábitos, que a gente possa formar os nossos atos de maneira saudável, para que as nossas escolhas sejam feitas de forma digna e que as oportunidades aconteçam e que seja feita a Tua vontade e não a nossa, em nome de Jesus. Amém.
Obrigado por mais esse tempo, obrigado por essa mensagem, que Deus possa abençoar a sua vida e que a gente possa ter o caráter moldado pelo nosso Senhor. Ok? Bom sábado para você, bom final de semana e a gente se vê amanhã às 7 horas da manhã, mais uma vez com a Live da Prosperidade. Ok? Tchau, tchau.